Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal Pupi Pepperoni pra vocês. E hoje a gente veio aqui no Aeroclube de São Paulo, dá uma olhadinha ali. A gente veio aqui mostrar uns aviões pra vocês. Tá um barulhinho de avião aqui porque ó, tem um avião decolando, olha que legal. A gente vai voltar aqui porque eu tô achando muito interessante essa ideia de avião. Galera, eu não sei vocês, mas eu quando eu pego alguma coisa assim que eu gosto bastante, eu começo a fazer e vou até o final. E eu acho muito legal o avião, assim, eu sempre tive muita vontade de ser piloto, tanto de avião quanto de helicóptero. Olha, acho isso muito da hora. Ele subiu, Lhuva. Então é daqui que os aviões, helicóptero, olha que legal. Aqui tá tendo um show aqui de rock hoje e por sorte nossa, por sorte assim, eles acabaram de desligar o som ali, eu não sei o que aconteceu, deve ter queimado. Por que ele anda tão baixinho assim? A gente tá aqui com o Martinez, ele é piloto de avião e ele tá hoje aqui acompanhando a gente para explicar um pouquinho sobre os aviões, tá mostrando ali o galpãozinho ali pra gente. Perguntei aqui para ele aqui sobre por que o helicóptero anda aqui baixinho, e aí ele vai falar pra gente. Isso aí, o helicóptero ele tá taxiando, né? Da mesma forma que o avião tem que taxiar pela via aqui, a taxiway, né? O helicóptero tem que taxiar igualzinho. Daí, ó, depois lá, não sei se consegue mostrar, lá na pista, aí sim lá a torre autorizou ele a decolar. Ah, Ele nunca pode decolar de uma taxiway daqui, a não ser que ele seja autorizado, mas normalmente não pode. Ele tem que taxiar certinho até a pista, é lá na pista que ele decola. Só depois da autorização da torre. Certo, então ele vem por aqui, né, nessa pista, ele vai seguindo até poder chegar ali na parte de decolagem, isso, né? que é a pista principal, né? Aí lá sim a torre autoriza ele a decolar. Ah, legal. Ele nunca pode sair do hangar dele e já decolar. E aqui tem passeios do helicóptero ou não? Tem passeio de helicóptero e avião. Aqui nós fazemos passeio de avião, né? Passeios panorâmicos aqui de avião, mas tem de helicóptero também. Esse que acabou de passar aqui é de panorâmico de helicóptero. Nossa, e quanto custa um passeio desse? Helicóptero é cobrado por minuto, assim, coisa de 15, 20 minutos, na faixa de R$ 1.500. Eu não sei ao certo o valor. E avião? O nosso aqui, 30 minutos, sai 526. Nossa, legal. Aí galera, quem quiser vir dar um passeio aqui de avião, Dá pra ir uma 3 meia horinha? pessoas nesse voo. 3 pessoas? 3 pessoas. Então aí galera, ó, 3 pessoas. Eu já quero. Meia horinha? Eu também. Olha, R$500 e pra ter essa experiência é muito legal, né? Com certeza. E galera, Melhor que comer. Por melhor que gastar. 300, depois de novo 300. Aí, ó, melhor gastar dinheiro em restaurante, vamos voar. Imagina só, a gente tem o nosso quadro de caça ao tesouro para inscritos, né? E o que vocês acham de um dia a gente colocar um sorteio aqui de um inscrito que achar o tesouro, ele poder vir aqui e ganhar um passeio de avião? Então já se inscreve, deixa o like, ativa o sininho aí, acompanha a gente, porque a gente, ó, essa ideia é bacana e a gente vai colocar ela em prática, hein, galera? Vamos voar de avião todo mundo junto aqui. Tem as pessoas que têm medo de altura, que querem, tipo... Como que lida com isso? Quantas vezes eles têm que voar pra, tipo, combater esse medo de altura? Ah, depende. Tem alunos, diz aluno, né? Na parte da instrução, tem alunos que com o tempo, né? Depois de uns 2, 3 voos, meio que perde o voo normal. Tem uns que chegaram a abandonar. Fizeram 1, 2 voos, Rolou, né? Isso aí já ia acontecer bastante. Mas dá medo, né? Dá medo. É pra você não, mas é medo, é falta de experiência, não é? Quando não tem experiência, tipo... No começo, nas primeiras aulas, eu percebo que muitos alunos têm medo, né? Tem medo de voar, do voo em si, né? Mas no decorrer é melhor. É pra você, tipo, andar assim até a padaria, né? Mesma sensação? Normal, Mas qual que é o maior medo deles? Da altura ou uma sensação Não, de de cair, cair, ou friozinho na barriga? Medo de altura, medo do voo, medo que está sendo... É um voo de instrução, né? Ele tem que demonstrar uma proficiência. Então, aquele medo de não conseguir demonstrar essa proficiência e reprovar na missão. Eu acho que tudo isso influencia e às vezes atrapalha ou não, né? Imagina se a gente trava quando começa a aula de dirigir carro, isso, tipo, é e mesma... avião, tipo, não
Mesma coisa. Não é comum, não é tão comum como dirigir. E aí Ó, vocês dirigirem mesmo. Eu só sei que quando eu fui fazer meu curso de moto, eu lembro que eu travei, teve uma hora que eu errei as marchas lá, acabei apertando a embreagem em vez do freio e fui pro meio do mato. Então, no avião não tem esse erro, né? Não pode acontecer isso. Pode acontecer isso. Se acontecer, já era. Já era Já era. né? Ó, Mas então, tem instrutor junto, né? Que Sempre. qualquer coisa. Sempre. tipo, Tem algumas fases que o aluno vai solo, né? Mas até então ele já foi treinando bastante. De início ele vai sempre com o instrutor. dá pra levar um paraquedas junto, assim, tipo, pra fazer as aulas? Não é previsto. Não pode? Não pode? Não. De Mas voo não, normal não vai precisar, não vai precisar. Tem o voo de acrobacia que é assim, daí é com paraquedas. É um Mas paraquedas específico. Mas o voo de acrobacia você fala pra aquele tipo de avião de acrobacia. Mas daí é uma outra instrução, né? Não é essa instrução inicial de piloto privado nem comercial. Daí seria uma outra instrução. Ah, entendi. Legal, eu já pulei de paraquedas, curti demais. Nossa, Lá em demais. Boituva? Boituva. E você já Boituva. pulou? Não. Não, que eu não tenho coragem? Tem, mas nunca rolou. Talvez um dia aí. É, Ó, piloto de avião não pula de paraquedas. mas é legal, é legal. Aí, galera, o show ali, eu acho que queimou o som deles ali só pra gente poder gravar vídeo aqui no canal pra vocês, viu? É Tá verdade. trocando a banda, ó. Tá trocando a banda? Gente, deu sorte hoje. Como sempre. Martinez, tem como a gente dar uma olhadinha ali só naquele aeromodelo de novo? Vamos. Sempre foi muito caro, hoje ainda é muito caro. É. Então você tem que se programar bem, né? Não adianta você vir. Agora você aumenta mesmo, né? É, Desde sim, criança você guardou dinheiro, tipo, pra fazer isso, né? Ah, eu deveria ter feito isso. Minha mãe mandou eu lá pra Rússia, lá pra buscar a Angelica. Mandou fazer medicina lá. Ô mãe, deveria ter me colocado na aula de pilotagem aqui, olha. Galera, a gente entrou aqui na oficina aqui. E aí eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês aqui. Eles têm um aeromodelo bem bacana. Aquele aeromodelo que é utilizado para fazer acrobacia, tudo. Dá uma olhadinha aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Então aqui tem alguns aviões que estão em manutenção. Aquele ali o que é? Por que ele tá cheio de plástico ali em cima? É novo? É nosso avião de instrução multimotor, né? Eles são 2 motores, é um cênico. Aham. Ele tá fazendo a TBO que eu te falei, que é aquela revisão maior dos motores, né? Pra ver que tá sendo os 2 motores. E esse plástico é por causa da pintura, ele acabou de sair de uma pintura. Ah, A entendi. pintura inteira e tá com esses plásticos aí, mas logo já vai estar voando de novo. O avião ele tem que fazer pintura assim periodicamente ou Tem. Geralmente aí, cada 10 anos no máximo aí, ele já tem que pintar, a pintura já fica bem deteriorada. É porque a pintura ela deve ser bastante importante para inibir a corrosão, isso. Sim. Né? Tudo, né? Corrosão, dá um visual melhor no avião, né? Entendi. Chuva também, né? Já tinha alguém que pintou, tipo, bem diferente, tipo rosa, amarelo? Tem. Fazem. Tem? Na internet aí você acha muita coisa. Você acha tudo quanto é tipo. Isso aí, galera, olha que da hora. Então, ó, esse aqui é aquele avião aqui ó, de acrobacia, olha que bonito. Imagina só, esse aqui é aquele que vira pra cá, vira pra lá. Olha que bonitão ele. Bem da hora, ó. Fizeram um desenho aqui, style. Eu não conheço muito de avião, galera. Não conheço. Na verdade, Não vai conhecer? muito não conheço nada. Mas tô com vontade de pilotar. A Angelica já queria sair pilotando ali, ó. Vou colocar um trechinho aqui do vídeo daqui a pouco pra vocês. Ela ali, ó. Isso aí, ó, assim que é uma oficina aqui de avião, eles cuidam aqui dos aviões, aqui eles têm aulas, oferecem curso aqui para quem quiser vir aqui conhecer e fazer curso também, tem interesse em fazer pilotagem de avião, vem. E eu acho que essa é uma profissão também que
muito bonita, muito legal também. Impressionante, né, galera? Olha que legal. Então esse aqui é aquele que falou que tá pintando, sem motor, ali tá fazendo manutenção. Cheirinho de tinta. E ali fora ali também tem bastante aviões. A gente vai voltar outro dia aqui também pra gente mostrar mais coisa pra vocês. Mostrar às vezes até a parte ali dos helicópteros pra quem curte helicóptero. É isso. Ah, vamos, Luba, fazer? Só precisa do dinheiro aqui, né? Agora vamos ganhar dinheiro pra esse meta, né? Aí, galera, que da hora esse aviãozinho aqui, ó. Aviãozinho não, né? Aviãozão, ó. Então ele já é mais tecnológico ali que aquele outro que a gente mostrou, ó, que legal. Da hora, ele tem cabine, ó. Cabe até 4 pessoas, olha. Então, ó, provavelmente o piloto, com o piloto e 2 pessoas aqui, ó. Que modelo que é esse? Esse aqui é um Diamond, né? Fabricante Diamond DA40. Diamond DA40. É. Aí como é que ele abre? Também veio voando do Canadá pra cá. Ah, é? Esse aqui tem mais autonomia que o outro ali, né? Tem. Ele tá com um tanque um pouco estendido, ele chega aí a 6 horas de autonomia. Ele é um Diamond DA20. É. E ele veio, a fábrica fica no Canadá, né? E a gente tem 4 deles aqui, né? Os 4 vieram voando do Canadá pra cá. Vem pingando pelas ilhas, né? Ah, que legal. Mas por que ele não pode vir de voo direto? Não tem autonomia, né? Ele tem uma autonomia máxima aí de 4 horas e meia, né? Mas você não pode voar essas 4 horas e meia. Você tem que voar, tem que pousar com combustível para você conseguir alternar, né? Fazer outros voos. Entendi. Então no máximo aí um voo de 3 horas no máximo tem que estar em solo aí já abastecendo. Então tem que vir pingando, né? Tem que ter uma quilometragem de segurança ali pra poder... Sim. E qual que é a diferença aqui, por exemplo, do avião que veio do Canadá para uma produção brasileira? A gente tem produção brasileira de avião? Como que é? Temos assim, tem a Embraer, né? Ela faz aí a terceira maior fabricante aí do mundo. Aqueles dois lá também, o primeiro lá um Corisco, esse do meio aqui que é um Seneca, todos eles são montados pela Embraer, né? Na época a Embraer conseguiu uma licença, não sei exatamente qual que é o trâmite, mas conseguiu uma licença de montar algumas aeronaves aqui. Então todas essas aeronaves são do projeto inicial da Piper, né? A Piper americana. Uhum. Aí com essa licença vieram as peças tudo de fora, né? Dos Estados Unidos, a Embraer montou aqui e nacionalizou o produto, né? Entendeu? Tá. Agora a fabricação aqui, a Embraer ela fabrica esses aviões maiores, né? Desses menores assim, ela não fabrica nenhum. Ah, entendi. Tem só o Ipanema, que é agrícola, né? Que é o único menor assim que a Embraer fabrica. Fora esse brasileiro tem os experimentais, aí tem bastante empresa. Mas por que o Brasil não tem uma produção de aviões maiores aqui? Por que ele não tem essa... Você fala avião grande ou avião de grande porte? Avião grande, né? Que assim, não é tão barato, né? É um projeto, isso tem que ter muito investimento de governo, de várias empresas. A Embraer é a terceira maior do mundo, então não é de se fazer, né? É uma das principais aí do mundo. E eu tenho certeza que a Embraer vai conseguir aí, nos próximos anos, competir, né? Com aviões grandes. Legal, não sabia que ela não... É que eu não conheço, né, essa parte de história de aviação. Ela faz esses aviões para... Eu não sei exatamente 150 pessoas, talvez 120. Né? Aí o E2, né? Que é o mais moderno aí deles. Entendi. Então é isso, galera. Olha, ficaram um pouquinho aqui aprendendo sobre aviões, sobre pilotagem, sobre Embraer, histórias. Bem bacana. Gostando bastante de conhecer aqui, porque a gente nunca tinha vindo aqui nesse espaço para conhecer os aviões. Já andamos de avião bastante, mas sempre já entra na cabine ali e vai embora. Esse aqui dá mais emoção que um grandão, né? Treme muito esse aqui? Imagine um barquinho pequeno no mar e um cruzeiro, né? O cruzeiro é aquele... Você nem sente. Nem sente, agora um barquinho pequeno ele acompanha bem ali as ondinhas, ondinhas, né? Isso aqui é a mesma coisa, ele acompanha mais ali. Deve ser bem emocionante mesmo. Aí, galera, ó, todo abertinho o avião. Lembrando, ó, quem quiser meia horinha, vem aqui
Eles cobram aí uma média de 500 reais, né? Isso, 526. 526 reais para você vir aqui, pode vir até 3 pessoas. Se esse vídeo aqui der 20 mil curtidas, a gente sorteia ele para vocês no canal virem aqui. Claro, uma pessoa que acha o tesouro, ela pode trazer 2 acompanhantes, fechou? Então esse vídeo aqui, até... Tesouro, né? Isso, e as regras eu vou colocar na descrição, tá bom? Então vai ser válido do dia que eu postar até a data X aqui na descrição que eu vou colocar, então fica atento, tá bom? E é isso, galera. Martinez, queria agradecer, obrigado pelas suas explicações, por estar mostrando aqui pra gente. E espero que nossos inscritos aqui deem muito like aqui, porque a gente quer trazer uma pessoa aqui pra gente poder dar de presente um voo aqui de avião pra ela. Ou voar junto. Ou voar junto, né? Nós 2 e um é ganhador. Ó, eu acho válido, hein, galera? Ó, quem achar pode chamar a gente aqui pra ir voar com vocês, que a gente também nunca voou. Tá legal? Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Um beijo pras meninas, um abraço pros meninos. Tchau.